Vi que todos vocês estão com um lacinho rosa aqui, né? Sim. E a gente está falando bastante aqui no programa e temos falado, né, esse mês aqui, o Outubro Rosa. Ah, Afonso, mas que história é essa de Outubro Rosa? É por isso que a gente está aqui, ó, produção. Deixa eu até levantar aqui que não está aparecendo na câmera. Aqui, ó, Outubro Rosa. Na verdade, eu vou ler aqui uma explicação do Outubro Rosa para ficar até mais claro para vocês. É uma campanha anual realizada mundialmente em outubro com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Iniciativas como essa são fundamentais para a prevenção, na verdade, prevenção de estágios avançados da doença, né? Porque você, na hora que faz a constatação num estágio inicial, a cura ela é as chances de cura são grandíssimas. Então, é muito importante que se faça mesmo isso. A gente estava até nos bastidores conversando bastante sobre isso. Por que as pessoas acabam não fazendo, as mulheres, né? Acabam não fazendo os exames? Eu acho que são inúmeras coisas. Existe o medo também de descobrir que está com o câncer de mama, e aí vem aquela questão de, meu Deus, como vai ser minha vida a partir de agora? Vou perder meu cabelo e tal. Mas a gente precisa focar mesmo na solução, em resolver se isso estiver acontecendo com a gente. Mas o grande problema é que as mulheres hoje, nos dias de hoje, não só as mulheres, homens, todos nós, não temos tempo. A gente não tem tempo pra gente, a gente tem tempo pra tudo. A gente tem tempo pra cliente, a gente tem tempo pra resolver as coisas do trabalho, mas a gente não tem tempo pra cuidar da saúde. Gente, saúde é fundamental. Sem saúde a gente não consegue nada. Então, assim, há 3 anos da minha vida eu decidi cuidar bastante da minha saúde. Então, eu treino todo dia, faço academia todo dia cedo. Gosto? Não, eu odeio, vou confessar pra vocês. Parece que olha, é um negócio. Na força do ódio. Eu torço pro meu personal faltar. Eu falo assim, ó, ele não falta, ele não pega Covid, não acontece nada com ele, sabe? Ele vai. Mas assim, é importante, eu me sinto bem, meu corpo tá legal, eu me sinto saudável. Isso é bom, né? Agora, médico, Afonso, você tá indo? Às vezes eu vou, às vezes eu não vou. A gente erra, porque a gente falta o tempo, né? Porque o personal, ele vai lá em casa. Agora, no médico, eu é que tenho que ligar, eu que tenho que agendar, eu que tenho que ir, a gente acaba não indo. Mas, enfim, eu quero até falar com a Alexandra aqui sobre esse tema, que a Alexandra até deu um testemunho dela, da vida dela pra gente, que eu acho que é muito importante trazer isso para as pessoas que estão assistindo. Pode legal é isso, trazer informação, conscientização, e a Alexandra acho que pode trazer isso contando um pouquinho dessa história da vida dela pra gente. Pode compartilhar conosco? Claro. Então vamos lá. Devo compartilhar, porque isso não pode ficar na gaveta guardado, né? Tá Tem certo. que levar a informação. Bom, em 2020, para mim, para todo mundo foi Covid, né? Para mim foi Covid e também foi o diagnóstico de câncer de mama. Minha mãe estava em câncer, né, em março de 2020 e eu fui fazer um exame de rotina. E, na realidade, assim, eu estava fazendo um exame para fazer a cirurgia da endometriose e, né, você faz aqueles pré-operatório, já tinha 40, vamos fazer então a mamografia. Na mamografia foi diagnosticado um nódulo em estágio ainda precoce. E eu fiz, como a minha mãe já estava, né? E eu tenho aí uma série na minha casa, eu brinco assim, né? Herança, ninguém vai me dar dinheiro, né? Agora, doença a gente tem um monte, né? Ainda brinquei com eles. Porque minha avó faleceu, minha tia faleceu de câncer de mama e minha mãe estava em câncer de mama. E eu tinha ali, né, a opção de fazer o teste genético, que é muito conhecido como o teste da Angelina Jolie, que ela fez. Não conheço, explica. É um teste genético que você vai mapear, né? Você vai no geneticista e ele vai mapear a sua vida. Eu tenho uma mutação rara. E aí, por isso que eu optei em tirar as 2 mamas. Então, eu fiz a mastectomia bilateral total. Fiz também a esteré, né, que falam. Tirei útero, ovário e trompa para, assim, então, prevenir que eu teria um novo câncer. Porque nesse teste genético apontou que eu teria um novo câncer. Então, não adiantava tirar somente o quadrante onde estava o nódulo. Eu tinha que tirar tudo para evitar, porque Nossa, senão teria. Assim, que decisão difícil, mas ao mesmo tempo acertada no Sim. sentido de... Vou dormir Exatamente. A Angelina Jolie, por Tipo, não vou saber, embora o pessoal daqui também sabendo criticou que tá muito tudo ela, bem, né? né? Exatamente. Mas quando... Da Angelina, quando ela falou, criticaram muito ela, né? Criticaram muito. Porque ela tem dinheiro e não sei o quê. Isso. Por que ela vai fazer isso? Não tinha por que tirar, não sei o quê. Então, essa história é um pouco assim de vaidade, né? Porque a gente, isso, a mulher não é reduzida, a gente não é só a questão estética. Nós temos outras milhões de questões, né? Então, assim, olhar para a mulher, porque ela não vai ter a mama, eu nem queria reconstruir.
Eu fui convencida pela minha equipe médica. Mas também é uma outra construção do padrão social de que a reconstrução vai ser rejeitada, porque a mulher morre na reconstrução, Imagina. porque é feito enxerto da gordura dela, o corpo... Então, milhões de coisas assim da rádio peão que eu falo, né? E outra coisa que eu aprendi também é que várias mulheres, o câncer nas mulheres são diferentes. Então, o meu é diferente da minha vizinha, o que era diferente da minha mãe, porque a minha mãe é invasiva, o meu era in situ. Então, a gente não pode se comparar. E eu ouvi muito isso. Ai, mas você sabe, né? A minha vizinha morreu. Ok, mas eu não vou morrer. Não. Se eu for morrer também, eu não tinha medo da morte. Isso também foi me perguntado muito. Eu tinha medo do que, assim, gente, eu quero ver os filhos dos meus filhos. Então, era só isso. Não de medo de morrer. Medo da dor, de sofrimento, acho que sim. Acho que faz parte da... A gente não quer ter dor e nem sofrer. Não. Mas eu optei, então, em fazer isso. E uma outra coisa, né, que eu descobri nesse tratamento é que muitas mulheres abandonam o tratamento porque você vai perder o cabelo e os seus maridos e companheiros te abandonam também. Isso eu, né, descobri, porque na hora que eu tive a opção de tirar as duas mamas, que eu dei a notícia para a médica perguntou, e o que seu marido acha disso? Eu impactei, ele olhou para mim, eu não tem que achar nada, ela que tem que decidir. Né? Mas ainda a gente tem essa questão aí, né, do patriarcado, do que o seu marido vai Mas, olha, achar. um dia desses eu vi uma matéria, e agora eu não sei se eu estou errado, tá? Mas que antigamente, para a mulher fazer a laqueadura, né, ela precisava de autorização do marido. Uhum. E hoje em dia não precisa mais. Antigamente não, Antigamente isso não, mudou agora. agora, acabou de mudar. Agora. Então nós Recente. estamos em 2022 e E ainda a agora? gente tinha que pedir Então é muito autorização. relacionado. Se a gente É for pensar a questão relacionado, da laqueadura, sim. a questão da... Uhum. E que tem a ver, né? Exatamente. Você A perguntar. vontade é sua, não é do seu marido. Exatamente. Mas é muito comum isso, os maridos rejeitarem. Muito mais comum do que ao contrário. Exatamente. Em regra, a mulher fica com o cara, cuida dele ali, passa por todos os perrengues e ela, quando tem algum problema, ele vaza. Eu não consigo Essa é a maioria. visualizar isso. Mas É, o que... Mas o que acontece, mas eu não é, consigo exatamente. entender isso. Eu passei um período dentro do hospital acompanhando pessoas e eu tava lá e eu vi vários depoimentos de mulheres que falaram, olha, quando eu perdi, por exemplo, o rim, quando eu perdi isso, nem era de perder cabelo, nada, era alguma coisa que tinha até um jeito ali, os caras foram embora. E várias. E eu falei diretamente com elas. Foram várias. E ao contrário, não, você viu o cara lá e a esposa Gente, tem lá. um pernil longo aqui. Matei, vocês acreditam? Acredito. Que habilidade. Isso é bom. Nossa, eu não sou bom de Reflexo- matar pernilongo. Eu não sou Reflexo bom. bom. Claro. Mas você sabe que a minha mastologista me contou uma história, porque eu perguntei isso para ela depois, e ela falou que um caso que ela atendeu na alta. Então a menina tinha 23 anos. Na alta dela, muito nova, né? O marido chegou e disse assim: você acabou com a minha vida. A sua doença acabou com a minha vida. Então é triste, né? É triste. É muito triste. Então, por que as mulheres não vão fazer o exame? Primeiro, porque a gente tem aí Gente, mas só uma que questão de o SUS depois demorado. É pior, né? Exatamente. Né? Além Mas do é porque tempo, não né? tem preparo emocional também. Não. Às vezes ela não tem suporte nenhum pra te falar. Não pra tem uma rede de conseguir apoio. te orientar. A pessoa fica realmente perdida quando ela tá doente. Então, se não tiver alguém que vá ajudando ela, até mentalmente, psicologicamente, pra ela lidar com aquilo tudo, porque a pessoa já tá tão assustada com aquilo e aí ela vai agregando outros problemas, às vezes até imaginários, que ela não sabe lidar, e aí ela se prejudica, porque ela não consegue raciocinar direito. Exatamente. Meu Deus. O ser humano como um todo, né? E aí vem um baque desse do companheiro e detona tudo. Exatamente. Exato. Mas Absurdo. eu acho que esse tema, então, é um tema que a gente tem que falar mais. Você precisa se conscientizar. É importante ir no médico, é importante estar preparado até psicologicamente. Eu acho que hoje o grande problema do mundo é psicológico. É né? a gente saúde for pensar, mental. É a saúde mental. A gente fica mal. Eu falo muito sobre questão de empreendedorismo, sucesso, né? Por mais faculdade que você faça, pós-graduação, por mais preparado que você seja, se a sua saúde mental, se você não estiver bem psicologicamente, se você não tiver um pensamento positivo, se você não tiver um pensamento empreendedor, você não sai do lugar. E então as pessoas precisam conscientizar. A cabeça é a grande responsável por tudo que vai acontecer na Com nossa certeza. vida, inclusive até mesmo por algumas doenças. Eu acho que muitas Sim. doenças acabam sendo desenvolvidas pela nossa forma de agir, pela nossa forma de pensar, Sim. como a gente digere as doenças. Eu, por muitos anos, vou ser sincero para vocês, por quase 20 anos da minha vida, eu passei muito mal. Eu já fiz 40 cirurgias, pra vocês terem uma ideia. Eu já passei por 40 cirurgias
E essas cirurgias se davam em razão de um problema emocional que eu tinha e que me fazia ficar mal. E aí eu trazia isso pro meu corpo de uma forma que eu acabava me machucando. Olha o quanto eu me machuquei, quanto risco eu coloquei por causa da minha cabeça, que Sim. talvez não estava bem, enfim. Boa parte das doenças são que é o próprio sistema imunológico que trabalha contra você por alguma questão psicológica mal resolvida. Mas aqui cabe salientar, pessoal, que da mesma forma como tem homens que fogem, aí já falo para você o seguinte, deixa aí. Porque essa praga não merecia estar com você. Ela só tá mostrando Machuca. É isso aí. quem realmente ela era. E ao mesmo Exatamente. tempo que eu vi muitos homens, que não são homens, na minha opinião, fugirem, eu vi muitas mulheres em situações difíceis conhecerem novas pessoas, parceiros, e elas foram ali felizes. Ou seja, aconteceu algo ruim para sair da sua vida algo que não prestava. Então, a gente tem que agradecer até por isso, né? É livramento. É livramento. Tem aí. coisa que é melhor mesmo.